Caríssimos irmãos e irmãs, como sabeis, o Sr. Cardeal Patriarca está em Roma para participar nas reuniões e depois no conclave para a eleição do novo Papa. Acompanhámo-lo com a nossa oração. Vou ler a catequese que o Sr. Patriarca escreveu para este terceiro domingo da Quaresma, que tem como título A Fé da Igreja. Os crentes católicos, ao proclamar a sua fé, fazem-no confessando a fé da Igreja. Numa das fórmulas de confissão de fé, sob a forma de pergunta e resposta, utilizada, por exemplo, na administração do sacramento da confirmação, o ministro sagrado que preside remata assim o diálogo. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não diz, esta é a minha fé, mas a nossa fé. E o nossa refere-se à Igreja, povo de Deus. Esta é uma questão importante em todos os tempos, mas é de modo particular no nosso tempo, com uma sensibilidade particular à liberdade individual, que pode levar a um certo individualismo que relativiza a identificação com a comunidade a que se pertence. Um recente estudo sociológico encomendado pela Conferência Episcopal revelou a relativização do sentido de pertença a uma comunidade, à família, à paróquia, à diocese, à Igreja Universal. Se não se assume completamente esta pertença, pode cair-se facilmente numa fé individual, acreditando no que se quer e da forma que se achar melhor. Até que ponto uma outra realidade revelada por aquele estudo, a dos que se declaram crentes sem religião, não significa exatamente isto. Eu tenho a minha fé, não quero estar sujeito a nenhuma instituição religiosa que me diga no que devo acreditar e me aponte às exigências éticas da fé. A Igreja é o sujeito da fé. Por detrás desta questão está a natureza da Igreja como um de nós coletivo, uma verdadeira comunidade. Ela é um povo, o novo povo de Deus. É um corpo que se identifica com o corpo de Cristo. Para cada um dos seus membros, é esse nós coletivo que é o sujeito da verdade. Como cada um de nós, a Igreja como corpo pode realmente confessar a fé, dizer eu creio. A oposição não pode ser entre o coletivo e o individual, mas entre o pessoal e o comunitário. O facto de a minha fé ser a fé da Igreja não lhe tira a qualidade de fé pessoal. Significa, isso sim, que eu me identifico como pessoa, não apenas pela minha inteligência e pela minha liberdade, mas também na minha adesão total à comunidade a que pertenço, a qual
tratando-se de uma comunidade crente, exige a profissão da mesma fé. A fé que repassa todos os documentos do concílio é verdadeiramente a fé da Igreja, que os padres conciliares assumiram como fé pessoal. Esta dimensão sublinha a grandeza da nossa fé, garante-lhe a solidez, porque afirmada ao longo dos séculos. Numa tradição viva, por comunidades tão diferentes culturalmente. A fé da Igreja é uma das expressões da unidade da Igreja. O Concílio afirma: a Santa Igreja Católica, que é o corpo místico de Cristo, é composta de fiéis que estão organicamente unidos no Espírito Santo pela mesma fé. Aliás, esta unidade na confissão da mesma fé permite as diferenças e a variedade na Igreja. Esta adesão à mesma fé é obra do Espírito Santo. O texto conciliar fala de obediência da fé. O Espírito Santo, que chama todos os homens a Cristo pelas sementes do Verbo e pela pregação do Evangelho, e que suscita nos corações a obediência da fé, quando a fonte batismal gera para uma nova vida os que creem em Cristo, congrega-os no único povo de Deus. O todo da Igreja identifica-se com Cristo, é o corpo de Cristo. Cristo, mediador único, constitui e sustenta indefetivelmente neste mundo a sua Igreja Santa, comunhão de fé, de esperança e de caridade, como organismo visível, e por meio dela comunica a todos a verdade e a graça. É esta intimidade com Cristo que ama a Igreja com amor esponsal, que é para ela a garantia de permanecer na verdade. A Lumen Gentium afirma: a totalidade dos fiéis que possuem a unção que vem do Espírito Santo não podem enganar-se na fé e manifesta esta propriedade particular através do sentido sobrenatural da fé do povo inteiro, quando, desde os bispos até ao último dos fiéis leigos, manifesta consenso universal a respeito das verdades da fé e dos costumes. A comunhão com Cristo no Espírito Santo garante à Igreja a infalibilidade da fé. Esta garantia, que é de todo o povo crente, só é dada à fé de cada membro da Igreja se a sua fé for a fé da Igreja. Visões individualistas da fé ficam sujeitas ao erro e ao desvio das verdades da fé. É uma garantia que só nos pode ser dada pelo facto de Cristo e o Espírito Santo fazerem parte do mistério da Igreja. A Igreja, povo crente, é o verdadeiro sujeito da confissão de fé e do seu anúncio, da sua celebração nos sacramentos da salvação. Na confissão da fé, a Igreja exprime-se como povo profético que proclama e anuncia, e povo sacerdotal que celebra a fé que proclama. A celebração sempre foi considerada como uma forma de profissão de fé. Aliás, as fórmulas de confissão de fé acontecem no contexto
da celebração litúrgica. O Concílio ensina os fiéis incorporados na Igreja pelo batismo recebem o caráter que os delega para o culto cristão e, renascidos como filhos de Deus, são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela Igreja receberam de Deus. Pelo sacramento da confirmação, vinculam-se mais perfeitamente à Igreja e recebem especial vigor do Espírito Santo. Ficam assim mais seriamente comprometidos a difundir e a defender a fé por palavras e obras, como testemunhas verdadeiras de Cristo. É sempre a Igreja que professa e celebra a fé. Cada crente fala como membro do povo crente, e a fé que celebra e que professa só pode ser a fé da Igreja. A profissão de fé faz parte da celebração litúrgica, numa consciência clara de que a proclamação da fé é ato de louvor. Ela explicita a fé com que celebramos os sacramentos, especialmente os da iniciação cristã, o batismo, a confirmação, a Eucaristia. As fórmulas da confissão comunitária da fé foram, ao longo dos séculos, cuidadosamente elaboradas, muitas vezes em concílios, como é o caso dos credos ou símbolos da fé. São expressão importante da tradição viva da Igreja, onde se realiza essa síntese harmónica entre a fé recebida dos apóstolos e a sua expressão ao ritmo do tempo e das circunstâncias presentes. As fórmulas de profissão de fé podem e devem transformar-se em formas de oração pessoal, levando os crentes a essa harmonia entre a fé pessoal e a fé da Igreja. Bento XVI, fiel a uma antiga tradição, aconselha-o para este ano da fé, dizendo: não foi sem razão que nos primeiros séculos os cristãos eram obrigados a aprender de memória o credo. É que este servia-lhes de oração diária, para não esquecerem o compromisso assumido com o batismo. Recorda-o, com palavras densas de significado, Santo Agostinho, quando afirma numa homilia sobre a entrega do credo: o símbolo do santo mistério que recebestes todos juntos e que hoje proferistes um a um, reúne as palavras sobre as quais está edificada com solidez a fé da Igreja Nossa Mãe, apoiada no alicerce seguro que é Cristo Senhor. E vós, continuou o santo, recebeste-lo e proferiste-lo, mas deveis tê-lo sempre presente na mente e no coração. Deveis repeti-lo nos vossos leitos, pensar nele nas praças e não o esquecer durante as refeições. E mesmo quando o corpo dorme, o vosso coração continua de vigília por ele. A profissão da mesma fé manifesta a unidade da Igreja, e esse é um testemunho que a Igreja presta à humanidade tão necessitada de modelos que sejam estímulos. O Concílio vê nesse testemunho de comunhão um serviço prestado pela Igreja à humanidade. O testemunho da comunhão é em si mesmo uma confissão de fé.
leiamos um texto do decreto sobre o ecumenismo. O Espírito Santo habita nos crentes, enche e dirige toda a Igreja, realiza a maravilhosa comunhão dos fiéis e une-os firmemente a Cristo como princípio da unidade da Igreja. O Espírito Santo distribui as graças e os carismas, enriquecendo a Igreja de Jesus com diversos dons, em ordem a preparar os santos para uma atividade de serviço para a construção do corpo de Cristo. Ao contrário, o sublinhar de perspectivas individuais na afirmação da fé enfraquece a comunhão da Igreja. Só o Espírito Santo nos concede essa graça de professar sempre a fé da Igreja, mesmo quando a expressão da nossa fé tem a densidade da nossa vida pessoal. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Oremos. Senhor nosso Pai, nós vos pedimos, concedei a todos os vossos filhos o dom de acolher a graça da fé num coração renovado, para que saibam reconhecer em vós o único Deus verdadeiro e aquele que vós enviastes, Jesus Cristo. Fazei que se deixem guiar pelo Espírito Santo ao longo de todo este ano, de modo a avançarem no caminho da fé com um coração alegre e serem no mundo testemunhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Muito boa tarde a si que nos acompanha através do site do Patriarcado de Lisboa e também do canal MEO, o número 210021, este novo canal do Patriarcado de Lisboa, um serviço de comunicação que pretendemos levar até si, transmitindo estas catequeses e outra programação que vai sendo preparada ao longo deste tempo. Esta é a transmissão em direto da Sé Patriarcal de Lisboa da terceira catequese quaresmal. Estas catequeses, que já vêm sendo hábito, são preparadas, escritas pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo. No passado domingo ainda aqui o tivemos na Sé Patriarcal. Neste sábado, início de domingo, o terceiro domingo da Quaresma, tivemos a presença do Bispo Auxiliar Dom Joaquim Mendes, que assim nos veio ler este texto, catequese, com o título A Fé da Igreja, esta terceira catequese quaresmal deste terceiro domingo. Lembro-me que estas catequeses têm como tema geral a visão da fé no magistério conciliar. Este tema acontece em virtude do Ano da Fé, que está a decorrer ao longo deste ano, iniciado no passado 11 de outubro de 2012, e até ao próximo 24 de novembro deste ano 2013. Um ano da fé proclamado ainda pelo então Papa Bento XVI, agora Sumo Pontífice, Papa Emérito, que na passada quinta-feira disse adeus a esta Igreja, da qual todos nós fazemos parte. Então, nosso Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, está em Roma e irá participar no conclave desde a passada quarta-feira, que já se encontra em Roma, e por isso mesmo estas catequeses então agora serão proferidas pelos bispos auxiliares. Vamos já, de momento, já estamos preparados para o início da oração de primeiras vésperas deste terceiro domingo da Quaresma.